Bom dia, bom dia. Olá. Por que, Maria? Você fala, a nota de vocês foi calculada com base na média, né? Das redações. Bom dia. O colégio separa a nota de gramática, de literatura e de redação ou fica tudo dentro de língua portuguesa? Separa? Uai, Maria, então fala com a coordenação, porque tá errado então o cálculo da sua nota, tá? Uai, Ana Clara falou que não separa. Maria falou que separa. Como assim? Separa só redação. Ah, tá. Vocês receberam a nota de qual bimestre? Foi do segundo ou já do terceiro? Do primeiro e do segundo, né? Vou fazer assim. Eu não sei se vocês estão acompanhando, tá com um burburinho aí de que talvez as aulas vão retornar em novembro, né? Eu não tenho acesso a. Eu não tenho como fazer essa alteração de nota, tá, Maria? Mas me lembra até o final do ano, porque aí vai ter uma reunião dos professores e aí a gente vai discutir essas questões, né, dos alunos e tudo mais. Aí eu posso sim alterar a sua nota. Se tiver algum problema, eu posso ver, tá? Claro que se estivesse presencialmente, eu já faria isso o mais rápido possível para você, mas agora tá assim completamente impossível. Ó, vamos falar do gênero dessa semana, que é o conto, tá? Hoje a gente vai falar do conto de terror. A gente vai escrever 3 tipos de conto. Nós vamos escrever conto de terror, conto de ficção científica e conto de amor, tá bom? Na aula de hoje eu escolhi que a gente trabalhasse o conto de terror. Então deixa eu espelhar aqui o material para que funcione, ó. Conto de terror. Vamos falar das características. Para a gente poder começar. Ó, a primeira característica, meninos, é que o título ele é obrigatório, tá bom? Eu queria que todos vocês já tentassem colocar no título algum elemento que evidenciasse o conflito da narrativa, tá? Evidenciar o conflito da história. Como assim? Vou mostrar para vocês. Aqui no material de vocês tem um exemplo de conto de terror que se chama, olha o título do conto, Armário de Brinquedo. Adivinha aonde vai acontecer os principais elementos de terror nesse conto? Dentro de um armário de brinquedo. Então, tá vendo? O título dos contos de terror, eles acompanham muito já o conflito da história. Quando a gente pega aí, por exemplo, esses filmes de terror
mais famosos. Por exemplo, Invocação do Mal, né? Invocação do Mal, como assim? Não, é um enredo que vai trabalhar com a questão de invocar espíritos malignos. Então, tá vendo? O título das narrativas de terror, elas já trazem o conflito da história, né? Quando a gente pega aí Annabelle, né? Já faz menção ao principal conflito da história, que é o quê? Uma boneca que é assassina, que vai estar possuída por um espírito maligno que vai matar as pessoas, né? O que mais de narrativa de terror que vocês conhecem? Aquele lá do Chuck lá, boneco assassino, mesma coisa, né? Já faz referência ao elemento do conflito, tá bom? Então, lembrem-se disso, o título já faz menção ao principal conflito do enredo. Todo mundo lembra o que é conflito? Ó, o conto, ele apresenta situação inicial, conflito, clímax, anticlímax e desfecho. Vocês têm que lembrar o que significa cada uma dessas coisinhas. Ó, o que é a situação inicial? É o acontecimento que abre a história. Tá? Já começa ali apresentando uma situação para iniciar a narrativa. O que é o conflito? O conflito aqui, ó, é o problema que permeia toda a narrativa. Todo conto, toda narrativa tem um conflito. Tem ali um probleminha que vai estar presente, ó, em todo o texto. Tá? No caso de Invocação do Mal, qual é o conflito? Não sei se vocês já viram esse filme de terror. O conflito é a presença ali de espíritos, né? Esse é o conflito, permeia toda a narrativa. Quando você pega... Tem um terror na Netflix que se chama A Maldição da Residência Hill, né? Qual é o conflito? A maldição que existe ali numa mansão, numa residência. Então, o conflito é aquele problema que vai permear toda a história, toda a construção do texto, tá bom? Agora, olha, o clímax. O que é o clímax? O clímax é o ponto alto da história, o ponto alto da narrativa. Nossa, espera aí que tá muito ruim a disposição aqui desse negócio. Ai. O conflito o clímax é o ponto alto da história. Os contos de vocês, ponto alto de maior tensão do enredo. Sabe aquele momento do conto de terror, ou de um filme de terror, que você fica assim, meu Deus, vai acontecer o pior, vai morrer, ai meu Deus, socorro. Sabe esse momento? Ele é o clímax. É o momento de maior tensão, de maior suspense. Tá? Maior suspense do enredo. Tá? E aí, o que é o anticlímax? É quando você tá achando que vai acontecer o pior, mas aí de repente não acontece. Aí você pega e respira, você fica, ai, nossa, que bom que o pior não aconteceu. Esse é o momento do anticlímax. O anticlímax, ele quebra toda a tensão do clímax, tá? Então, o anticlímax é um momento de quebra, de tensão, tá? Ele propicia alívio para quem está assistindo, né, o filme ou lendo o conto, tá bom? Ele gera aquele alívio. Por exemplo, está no meio da rua, aí vem lá o pânico, vestido com aquela máscara, com uma faca, correndo atrás de você. Isso é o clímax da história, né? Só que aí, de repente, vem uma pessoa e atropela o pânico. E aí ele morre lá no asfalto. Esse é o anticlímax, né? O momento de maior tensão foi erradicado,
foi retirado da narrativa, tá? E o desfecho é o quê? É o término da história. Então, ó, a narrativa de todos vocês, tá, vai se estruturar a partir disso. Apresentação de situação inicial, depois apresentação de conflito, depois apresentação de clímax, depois anticlímax e depois o desfecho. Os melhores contos são aqueles que trabalham clímax e anticlímax o tempo todo. Porque você gera uma tensão, aí gera alívio. Depois gera tensão de novo, gera alívio. Isso faz com que o leitor fique preso ao seu texto, tá? Uma coisa para vocês saberem, isso, Jaison. Jaison perguntou aqui se pode ter mais de um clímax. Pode, Jaison. Claro que você só tem 30 linhas, né? Então, vocês não vão ter muitas possibilidades de clímax. Mas quanto mais clímax, mais medo você vai gerar no leitor. Tá? Então, ó, de todas essas categorias aqui, né? Situação inicial, conflito, clímax, anticlímax e desfecho, a que vocês mais vão explorar no conto de terror é o clímax e anticlímax, tá bom? Então, ó, no conto de terror, deve-se caracterizar amplamente o clímax e o anticlímax para gerar tensão e medo no leitor. Tá bom? Então, vocês não vão gastar muito tempo na situação inicial, não vai gastar muito tempo descrevendo as personagens, o tempo. Isso, gente, é coisa rápida. O importante aqui no conto de terror é vocês descreverem, caracterizarem bastante o clímax e anticlímax para gerar esse suspense, esse medo, esse terror em quem está lendo. Tá? Só lembrando ó, que o elemento de terror pode ser real, por exemplo, um assassino, né? Uma situação de sequestro, de violência, ou fictício. Aí você pode trabalhar com espírito, né? Com... já viu aqueles jogos de Ouija, aquelas coisas? Isso tudo é elementos fantasiosos, né, fictícios dentro do conto de terror, tá bom? Então, vocês podem escolher qualquer um desses dois, tá? Ó, apresenta demarcação temporal e espacial já no início da história. Então, já no início da história, eu preciso saber onde se passa a narrativa, né? Que é a demarcação aí espacial, e quando essa narrativa acontece, tá? As personagens, claro que num texto de 30 linhas vão ser pouquíssimas personagens, não tem muito espaço para vocês trazerem várias personagens, né? E essas personagens também, ó, no conto de terror, vocês têm que caracterizá-las psicologicamente. O que interessa no conto de terror é a psicologia das personagens. Se elas são ansiosas, se elas são medrosas, se elas são corajosas. Não é se fulano tem olho azul, se é gordo, se é magro, se é loiro, se é moreno. Não é nada disso que interessa, tá, das personagens. Então, ó, caracterização psicológica das personagens é mais importante que as caracterizações físicas. Bom? Contos de terror, essas são as características. Isso, João está perguntando se o narrador pode ser personagem. Isso. É um texto, João, é um texto escrito. Nossa Senhora, o que é isso? É um texto escrito, ó, tanto em terceira pessoa, e aí nesse caso, o narrador, ele vai ser observador, né, ou narrador
onisciente, ou também pode ser escrito em primeira pessoa, tá? Se for escrito em primeira pessoa, o narrador, ele vai ser narrador personagem. Tá? No caso do texto de vocês dessa semana, vamos lá para a proposta, ó. Devido ao distanciamento social exigido pelo atual momento de pandemia do coronavírus, você e sua família se isolam em algum ambiente doméstico, casa, apartamento, chácara. No entanto, após alguns dias de isolamento, acontecimentos estranhos, né, podem ser reais ou ficcionais, começam a gerar medo e a marcar o cotidiano da família. Em vista disso, escreva um conto de terror em primeira pessoa. Então, você vai ter que escrever, ó, utilizando o narrador personagem, que descreva esse momento de tensão vivenciado por você. Seja criativo, tá? Então, aqui são as orientações: descrever bem o clímax e anticlímax, apresentar título. Só lembrando que o elemento de terror não obrigatoriamente tem que envolver o coronavírus, tá? A situação inicial, sim, a situação inicial é você e sua família se deslocando para um lugar, né, para uma casa, para um apartamento, para uma chácara, para se isolar socialmente do coronavírus. Se você depois disso nem quiser mais tocar no assunto do corona, não precisa, tá? Agora, eu posso usar o coronavírus como elemento de terror no meu texto? Posso, mas eu não sou obrigado, tá bom? Então, sejam criativos no momento de pensar enredos, né? Situações de terror nesse momento aí de isolamento dentro de uma casa, tá? Alguém? Professor, Coisa? Diga, Igor. eu posso agravar a situação do coronavírus ou tem que ser nada, uma situação apocalíptica? Não, você pode agravar sim, você pode falar, sei lá, que o vírus sofreu tanta mutação que, sei lá, começou a criar um exército de zumbis. The Walking Dead, né? Um exemplo aí bem esdrúxulo, mas pode, tá? Como é um gênero Muito obrigado. que permite a ficção, a fantasia, você pode extrapolar a realidade sem nenhum problema, tá bom? Eu vou mostrar para vocês um... Deixa eu ver se tem mais característica aqui. Criatividade, né? Obrigatória. Como é que eu faço um texto criativo? Gente, o texto criativo é aquele que prende a atenção do leitor o tempo todo. Não me interessa o que você vai colocar no seu texto, se o elemento de terror vai ser ficcional, real, isso não me interessa. O que me interessa enquanto corretor do texto é o quê? Saber se você está prendendo a minha atenção. Se eu leio o seu texto e eu fico assim, já sabia que isso ia acontecer. Nossa, que texto ruim. Sabe aquele texto que você lê e parece meio obrigado? Esse texto ele não tem criatividade, tá? Então, para demarcar criatividade, você tem que ser capaz de prender a atenção do leitor em todos os momentos, desde o momento da situação inicial até o término da narrativa, que é o desfecho. Tá bom? Então, essas são as características. Eu só queria lembrar disso daqui, ó. São as características mais importantes do conto de terror, tá? Descrever, caracterizar e descrever amplamente o clímax e anticlímax, tá? Ó, eu vou mostrar aqui para vocês um curta-metragem de terror que se chama The Smiling Man. E, no bom português, significa o homem sorridente. Vou copiar isso daqui, vou mandar no chat. Vocês abrem aí no computador de vocês, assistem, que a gente vai discutir aqui esse curta. Entra aí, por favor.
Terminaram? Ó, esse curta aí de terror que a gente viu, ele poderia ser um conto facilmente, tá? Por isso que ele é curta, por isso que eu preferi fazer curtas metragens, né? São melhores aí para a gente analisar. São narrativas curtas, igual a que vocês devem construir. Deixa eu ver aqui. Esse curta me lembrou muito a cena inicial de Corra. Nossa, e Corra é um excelente exemplo de narrativa de terror, né? Eu amo esse filme. Ai, gente, vocês são engraçados. A Ana Luísa falou de uma coisa aqui, ó, que a música realmente dá uma agonia, né? As narrativas de filme, elas têm esse trunfo de usar a música para promover o elemento de terror. Vocês, na escrita, não têm essa possibilidade, né? Então, vocês têm que conseguir descrever bem os acontecimentos para gerar esse medo em quem está lendo, tá bom? Vamos olhar aqui, vamos fazer uma análise para vocês verem como essa narrativa ela é estruturada. O título, então, ó, é O Homem Sorridente. Perceba ó, que o conflito da história já foi apresentado no título, né? Igual havia orientado vocês. O Homem Sorridente é um elemento de terror, então ele já aparece aí no título. A situação inicial é o quê? É um rapaz andando sozinho na rua às 2 da manhã, né? Então, de madrugada, tem uma pessoa ali andando sozinha. Qual é o conflito? Esse rapaz, ele encontra um homem sorridente, né? Que é no mínimo estranho, no mínimo, para dizer assim, o mínimo. E aí, a gente tem vários clímax aqui dissolvidos na história, né? O clímax primeiro, ó, a gente tem no mínimo aqui, ó, 3 clímax, né? O primeiro clímax é quando o homem sorridente se aproxima lentamente, né? Com aqueles passos dele assim, lentamente. O menino fica assim atônito, né? Olhando. Mas aí depois a gente tem o anticlímax desse clímax, que é o quê? Ele vira as costas e volta, né? Então, o homem sorridente se afasta do rapaz. Então, a gente tem o primeiro clímax e o anticlímax. Só que depois, a gente tem o segundo clímax, que é o quê? O homem sorridente corre em direção ao menino, né? Esse é o segundo clímax. Qual é o segundo anticlímax? O segundo anticlímax é quando o menino corre, né? O rapaz corre e não vê mais o homem sorridente. Então a gente tem aí, ó, até um alívio, né? A gente pensa, não, o homem sorridente foi embora, não aparece mais. Só que aí a gente tem o terceiro clímax, que vai coincidir com o desfecho, que é o quê? O aparecimento do homem sorridente ali do lado do rapaz, né? Então esse é o terceiro clímax. Ó, clímax de número 3. O homem sorridente aparece ao lado do rapaz. Tá? E aí, o desfecho termina como? Termina junto do clímax 3. Vocês perceberam isso? O desfecho coincidiu com o clímax. Se vocês puderem fazer isso na narrativa de vocês, fica legal. Tá? E aí você já termina dando um susto, né? Em quem tá lendo. Tá bom? Ó, o tempo aqui é madrugada, né? 2 da manhã.
E o espaço é o quê? Uma rua qualquer nos Estados Unidos, que foi gravado lá. Tá bom? Então, se o texto de vocês tiver tudo isso daqui, bem esquematizado ali nos parágrafos e tudo mais, fica ótimo. Você já escreveu tudo que eu precisava de ver ali no seu conto de terror. Tá bom? Então, lembrem-se disso daqui. Eu sugiro vocês pegarem essa tabela aqui, ó, e completarem fazendo um projeto de texto, para depois vocês escreverem, tá? Ou então escreve e tenta completar essa tabela aqui e ver se dá certo. É bom que tenha mais de um clímax para gerar medo, tá? Mas não precisa ter 3 igual esse daqui, não. Vamos analisar aqui uma outra narrativa de terror. Vou passar o link de novo para vocês. Vocês assistem. Esse curta-metragem, ele já apareceu, ele se tornou um filme, tá? Se tornou um longa-metragem. Maria Eduarda disse que é o primeiro terror que ela assiste. Não tem isso, Ana, de quantas linhas a descrição do tempo. Se você, tipo assim, começou o texto assim, era madrugada, e aí depois você não faz menção mais a nada de tempo, você já descreveu o tempo, tá? Em 2 palavras. Então, é uma coisa assim, bem rápida, tá? A descrição do tempo e do espaço, ela é bem rápida porque não interessa muito. O que interessa é o elemento de tensão, que é o clímax e anticlímax, tá? Vou mandar aqui para vocês um outro link, entra aí, a gente poder analisá-lo. E que não foi copiado tudo. Creia em Deus Pai Todo-Poderoso.
Gente, esse, a primeira vez que eu vi, meu Deus do céu, eu caí da cadeira. Ai, ai. Vocês são engraçados. Isso, Ana, foi esse que deu origem ao filme Quando as Luzes Apagam. Exatamente. Nossa, Isabela, desculpa. Ó, a gente primeiro viu um terror que se baseia em numa situação real, né? Uma pessoa qualquer ali na rua, e agora numa situação irreal. Percebam que esse curto ele é muito bom, ele gera muita tensão, por quê? Porque trabalha com clímax e anticlímax o tempo todo, né? Ela tem clímax quando ela vê primeiro aquela aparição ali no escuro. Aí ela bota durex no interruptor, aí esse é o anticlímax, né? Beleza, a luz vai ficar apagada. Aí ela deita. Aí depois tem outro clímax, que é o quê? A luz do corredor apaga. A aparição tira o durex e apaga a luz, né? Aí ela fica lá, ai meu Deus, se cobre, né? Esse é o momento de clímax. Depois tem anticlímax de novo, que é quando começa ali ligar a luz, né? A luz do quarto dela começa a ficar mais frágil e ela coloca na tomada. Aí isso gera um alívio de novo, um anticlímax. Só que depois tem clímax de novo. Vocês estão vendo que esse é o segredo de uma boa narrativa de terror? Trabalhar com clímax e anticlímax o tempo todo. E nessa narrativa, de novo, ela terminou, o desfecho dela coincidiu com um clímax maior, que foi a aparição do bicho ali do lado dela, até no claro, né? O que mostra que não adiantava nada ela apagar a luz, que ela ia morrer mesmo naquele dia, tá? Jason, para dar um susto, você tem que apresentar pela palavra, né, uma imagem bastante assim inesperada, né? Então, é mais difícil fazer isso na escrita? É mais difícil. Eu vou sugerir vocês lerem um conto de terror que está no material de vocês dessa semana. Dá uma lida nele, tá? Vocês vão ver como apresentar esse elemento de terror, mas eu sei que vai ser mais difícil mesmo, tá? Colocar isso no papel, na escrita. Mas olha, eu já vou ficar feliz demais se vocês conseguirem descrever o clímax e anticlímax, fazendo essa alternância para gerar o medo no leitor. Tá bom? Sim, a Isabela falou que vocês podem até trabalhar com senso comum. No conto de terror, não interessa se é um espírito que vai aparecer e isso é senso comum nas narrativas, não interessa. O que interessa é se você está prendendo a minha atenção e se você está gerando medo, tá? Se você está fazendo isso com coisas que são clichês, senso comum, por exemplo, espírito, zumbi, assassinato, sequestro, ó, eu não estou nem aí, tá? Vocês podem fazer um ótimo texto com ideias simples, porque o que interessa mesmo aqui é o estabelecimento da tensão e do suspense para garantir o elemento de terror. Tá bom? Falta menos de um minuto para a nossa aula terminar. Vocês vão receber esse material de hoje para amanhã, tá bom? Então, deem uma lida no exemplo de conto para vocês escreverem o de vocês. Tá? Até mais. Tchau, até semana que vem. Falou!